Bom, que estamos aqui hoje tentando imaginar, para começar, o nome da palestra é O Próximo Passo. Então, nós estamos aqui procurando imaginar qual será o primeiro passo que nós vamos dar para a melhoria das nossas almas, para que a nossa vida aqui neste planeta, esse estágio tão importante que nós estamos vivendo, seja contento. Eu vou contar para vocês algumas historinhas, né? Jesus estava já com seus 12 discípulos e um homem do povo se empolgou muito com a mensagem que ele passava e achou que aqueles 12 eram muito pouco, precisavam muitos mais. Então, ele conhecia muita gente, ele tinha muitos amigos e resolveu reunir esses amigos para propor a Jesus que tivesse muitos seguidores. Mas essas pessoas que ele levou não tinham muita informação sobre Jesus. E então esse homem pediu que Jesus falasse para eles. E Jesus falou, mas não deixou de dizer que ele também vinha propor a luta, o sacrifício, a dificuldade, quem sabe até a perda da própria vida. E à medida que ele foi falando, esses 500 pessoas foram se afastando, foram arrumando o que fazer lá fora, e dentro de poucos minutos só restaram aqueles 12 que Jesus havia escolhido. Depois da crucificação de Jesus, os cristãos começaram a se reunir escondidos, né? Havia muita perseguição. E quando chegavam os soldados para prender aquelas pessoas, muitos desanimavam, desistiam diante do terror, né? Desistiam. Quem sabe nós também não desistimos tantas vezes, né? Então, outros conseguiram ir até o final e dar o seu testemunho, né? Esses eram considerados loucos pelos romanos, porque eles eram materialistas e não podiam compreender como que uma pessoa pode arriscar a própria vida. Estavam muito distantes, né? Quando nós chegamos a uma casa como essa, e somos tratados tão bem, recebidos com todo amor, nós nos sacrificamos um pouquinho mais. Fazemos um pouco mais, né? E Emmanuel disse que nós nunca mais sofreríamos aquilo que os cristãos sofreram. Nunca mais. Mas se houvesse um circo novamente, para enfrentar as feras, quantos de nós será que iria até o fim? Eu não posso nem imaginar. Do jeito que eu sou medrosa, acho que eu já corria logo. Então, e os espíritos contam que, principalmente os mais jovens, eram levados ao plano espiritual para um processo de recuperação psíquica. Tamanho o pavor que eles sentiam quando as feras se jogavam sobre eles. Devia ser realmente um horror, né? Então, o nosso próximo passo é, muitas vezes, renúncia. É esquecer o mal que nos fizeram. É fácil? Não é. É um passo difícil, né? Os nossos adversários de ontem, que estão hoje aqui conosco, né? E Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas ele nunca disse que nós deveríamos, ou seríamos obrigados a conviver permanentemente com eles. Nós temos que amar, não desejar o mal, ajudar se for possível. Nós não somos obrigados a conviver com quem não gosta da gente, né? Tem algumas situações que a gente se obriga.
Muita gente, ao estudar o Evangelho, se surpreende que João Batista, o precursor do Cristo, primo de Jesus, né? Dizia: Eu nada sou. Esse que virá depois de mim, esse sim é o Filho de Deus. Este vai colocar todas as coisas no seu lugar. E João Batista morreu decapitado. Salomé, enteada de Herodes, sabia da atração que Herodes tinha por ela. Ela era muito menina ainda, muito menina. E a pedido da mãe, ela dançou, fascinando Herodes, completamente. E então ele pergunta: dize-me o que queres, qualquer coisa eu te darei. E ela, ainda muito criança, influenciada pela mãe, disse: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E foi assim que ele morreu, né? João Batista estava preso há muito tempo. Herodes não sabia o que fazer com ele. E ele, quando via Herodes passar com a carruagem e a sua mulher junto, ele fazia um escândalo, ele gritava, chamava-a de adúltera, e que ela não tinha que estar ali com ele, que ela não merecia aquele lugar, sabe, fazia aquele escarcéu. E ela sabia que ele dizia a verdade, sabia que ela era condenada pelo povo, mas ela não queria ser lembrada disso, não queria ser lembrada da conduta errada que ela tinha. Então, ela foi alimentando um ódio, querendo eliminar João Batista da face da terra. Certo? Uma vez perguntaram ao Chico Xavier, ele perguntou para Emmanuel, se os espíritos não podiam ter ajudado João Batista a não morrer daquele jeito. E ele respondeu assim, que João Batista poderia não ter insultado aquela mulher tantas vezes, estimulando o ódio, né? Isso que ele fez. E talvez ele tivesse vivido um pouco mais e não morrer daquela forma tão brutal. Então é preciso cuidado com aqueles que nós vamos incriminar, com as críticas que nós vamos fazer, porque nós estaremos estimulando o ressentimento, aquela coisa ruim contra nós mesmos e que pode passar para outra vida. Uma pessoa ressentida contra nós pode carregar isso para outra vida. Então, o próximo passo será uma enorme dificuldade que nós vamos ter para reconquistar a confiança dessa pessoa, o respeito. Porque você causar esse sentimento ruim em uma pessoa é muito rápido, muito fácil. Mas depois, para você eliminar isso, é muito difícil. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso que a gente faz, né? Muitas vezes na nossa família, nós temos uma pessoa que não nos entende, por mais que a gente faça, essa pessoa não ouve os nossos conselhos. São aquelas vítimas de ontem, são nossos adversários, que hoje estão aqui, num parentesco muito próximo, e vão custar a acreditar nas nossas boas intenções. Que o Espírito guarda, né? Se traz um parentesco hoje, mas a tua alma tem aqueles sentimentos todos, né? Quando Jesus encontrou na porta do templo os vendilhões que faziam do comércio desonesto o seu ganha-pão, ficou muito famosa a ideia que Jesus tomou um chicote na mão e lançou-se cheio de ira contra aquelas pessoas. Isso foi o que passou para a história, né? Mas Emmanuel nos diz que Jesus chegou à porta do templo e ficou tão triste, tão indignado de ver aquela cena, e a sua energia mais profunda, de efeitos físicos totais que ele possuía, né? Fez com que aquela energia se transformasse em raios
E aqueles homens sentiram no seu corpo, nos seus corpos, nas suas almas, como se fossem chicotadas. Era a energia de Jesus indignado contra aquilo que ele estava presenciando, né? Que é na porta do templo, um lugar sagrado, fazendo aquela desonestidade, certo? Então, a presença de Jesus ali fez com que aquelas almas culpadas, sabedoras que elas estavam erradas, sentissem essa energia circulando por todo lugar, como se fossem chicotes. Essa é a verdade. Não é verdade que Jesus perdeu a cabeça, pegou o chicote e deu em todo mundo lá. Não é verdade. Então, o próximo passo para aqueles homens é nunca mais ter coragem de vender nada para ninguém no templo. Mas para muitos, depois que Jesus passou, voltaram com as mesmas dificuldades. A gente reincide nos mesmos erros, né? Certo? Em tantas vidas que nós repetimos os mesmos erros, né? Essas pessoas também assim agiram. Às vezes a gente age com tantas vezes errado, sem ter coragem de dar um próximo passo para nos libertar dessas coisas e transformar em atitudes do bem. Hoje nós já sabemos tanto, né? O Espiritismo nos dá tantas verdades que nós sabemos muito mais. A gente já tem muito mais força, muito mais conhecimento para não repetir tantos erros. Mas cada um é cada um, né? Quando Inácio de Antioquia, que era um bispo de Antioquia da Síria, discípulo de João, quando ele foi preso e levado ao circo para ser sacrificado, foi um longo caminho que ele e os presos percorreram até Roma. Ele não conhecia Roma. Chegou lá nas portas da cidade, ficou maravilhado. Tamanha beleza, luxo, grandeza, sabe? Aquela pompa, né? Ficou maravilhado e começou a sorrir. E o soldado, então, diz para ele assim: você é louco? Você vai morrer daqui a pouco no circo e está sorrindo? E ele diz: eu sorrio, porque se Deus permitiu que os romanos construíssem uma cidade tão extraordinária como Roma, o que nos espera do outro lado da vida, nós que vamos morrer com Jesus aqui no circo? E o soldado não percebeu que tanto ele como aqueles outros cristãos iam morrer no circo para dar o próximo passo rumo à eternidade. Escolha, né? Escolha de cada um, né? Não sei se eu escolheria, viu, gente? Eu não sei se isso está para mim ainda, viu? Muitos de nós vivemos na época de Jesus, mas nós não fomos cristãos sacrificados, porque senão a gente não estava aqui, passando tantas encarnações, várias encarnações, no processo de depuração. Porque os cristãos sacrificados foi uma depuração total naquela vez, né? Já se depuraram, a gente não, está aqui batalhando, né? Dizem os espíritos que esta vida que nós estamos agora é muito importante, porque nós ficamos muito tempo desencarnados planejando esta vida atual. Nós ficamos vendo 500, 800, 1000 anos atrás, para trazer conosco pessoas que viveram situações conosco lá, né? Por isso as nossas questões emocionais são tão sérias, tão graves, porque a gente traz pessoas para as quais a gente não estava preparado para esse reencontro. Mas é preciso esse reencontro para estruturar as nossas emoções. É preciso, né?
seja não da forma como precisaria ser, mas que a gente passe por isso para tentar eliminar muitos problemas que nós trouxemos, né? Paulo de Tarso vai a Damasco prender Ananias, que era um cristão extraordinário, e ele precisava ser calado. Paulo ainda era o doutor da lei, um homem muito inteligente, considerado quase um deus no meio do seu povo. Na estrada de Damasco, Jesus aparece. O camelo cai e derruba Saulo na estrada empoeirada, né? Ele vê o Cristo à sua frente e Jesus lhe faz uma proposta de mudar completamente a sua existência para servir a Deus, servindo o semelhante. É claro que não seria só um encontro para mudar Saulo em Paulo, né? Foi muita coisa. Mas dizem que Jesus deixou ali, pôs a mão na cabeça dele e deixou Paulo completamente energizado, totalmente. E ele, ajoelhado, chorando, disse: Senhor, que queres que eu faça? Ele fica completamente cego pela luz de Jesus e pensava em entrar em Damasco triunfante para prender toda aquela gente, mas ele chega lá, tateando as paredes, porque não enxergava, todo sujo, sem dinheiro, sem nada, colocado lá numa pensão muito modesta por caridade, numa cama pobre, aguardando o próximo passo. E Jesus disse que o próximo passo viria procurá-lo. E Ananias veio para devolver a visão conforme orientação de Jesus. Certo? E durante 3 anos, aquele homem poderoso, jovem, belo, teceu tapetes no deserto para começar do nada, do zero. Ele sentiu que ele não podia ser mais Paulo, perseguidor. Ele agora tinha que ser outra pessoa. Depois desse acontecimento, tinha como, né? O livro Paulo e Estevão é uma obra extraordinária. Quem lê? Eu não li. Todos devem ler. Todos, porque além de ser uma história da cristandade, é um relato de transformação de pessoas tão grande, que eu acho que todos devem ler. Então, uma vez Chico Xavier encontrou no avião um cardeal do Vaticano, e ele trazia um livro, Paulo e Estevão. E ele disse para o Chico que todos eles lá no Vaticano liam esse livro. Porque eles não tinham lá nenhuma informação sobre Estevão. Nenhuma. E então eles liam porque eles queriam entender como que esses 2 homens se entrelaçaram para fazer o cristianismo iniciante tão firme, tão sério, né? Porque foram os 2 que montaram os pilares do cristianismo nascente, né? Eu vou citar 2 casos para vocês, que falam de reencarnação de pessoas, mas eu vou dizer para vocês, são de fonte segura, mas eu digo que será. É possível que sim, eu não posso afirmar que sim, mas eu acredito que seja muito possível que sim, tá? O presidente John Kennedy era um jovem muito ambicioso, e o seu pai mais ambicioso ainda. O irmão dele mais velho morreu na Segunda Guerra. E o pai queria fazer dele o presidente dos americanos. E conseguiu. Em janeiro de 1961, ele se tornou presidente dos Estados Unidos.
com sua esposa, Jaqueline, com quem ele casou em 1953. Tiveram 2 filhos, né? Depois de 10 anos que ele estava já casado, 2 anos depois de ser presidente, 22 de novembro de 63, embora os seus assessores dissessem que ele não deveria ir para Dallas, que era perigoso, podia sofrer um atentado, porque lá havia muitos adversários políticos, ele foi para levar um tiro na cabeça, foi levado ainda no hospital com vida, mas morreu. Vamos, então, entender aqui o que aconteceu 98 anos antes. Abraham Lincoln, outro presidente, né, se prepara para ir ao teatro com a esposa. Um soldado que trabalhava na Casa Branca disse a um amigo: eu não sei se eu conto para o presidente o sonho que eu tive. Eu não tenho coragem, mas eu sonhei que estava na Casa Branca velando um caixão. E, chorando, perguntei quem tinha morrido. E uma pessoa me respondeu: o presidente. E naquela noite, diz que uma senhora, uma vidente famosa, foi até a Casa Branca para impedi-lo de ir ao teatro, porque ela tinha visto que ele sofreria um atentado fatal. Mas, quando ela chegou lá, a carruagem já tinha saído, ele já tinha ido. E um anarquista insatisfeito atirou e matou Lincoln. Certo? E Lincoln era um homem bom, era um homem justo. E ele pediu aos seus protetores, antes de ser levado para o plano espiritual, que ele gostaria de falar, de ver o seu assassino. O seu assassino foi morto e ele viu este assassino, viu Lincoln à sua frente e viu que ele estava desculpando pelo que ele havia feito. Um espírito nobre, né? E 98 anos depois, o assassino do Lincoln tinha voltado à Terra, isso que eu digo para vocês que eu acho possível, voltou como John Kennedy, para resgatar o que havia feito há 100 anos atrás. E ele morreu pousando a cabeça no colo da esposa, exatamente como Lincoln fez no teatro. Histórias contadas, possíveis de serem verdadeiras. Então, em geral, o próximo passo das nossas vidas é refazer os nossos destinos com todo o bem que a gente puder fazer. Qual será que é o nosso próximo passo? O que será que nós vamos escolher fazer, né? Há pouco tempo, em 2022, terminar cedo, desencarnou na União Soviética, na sua terra natal, muito humilde, lá no final da Rússia, Mikhail Gorbachev. O homem que fez a abertura do seu país para o mundo, tentou ser justo, apesar de todas as dificuldades da política, de todos os tempos. A gente sempre vê as políticas muito devastadoras, né? Então, possível que seja, como foi dito, Napoleão Bonaparte. E agora, em vez de causar a viuvez e a orfandade de tanta gente, né, dar o sentido da perestroika, da abertura, da esperança, do futuro, para que os países se achem mais irmãos, se sintam mais irmãos.
Ele fez um grande trabalho, né? Essa abertura da Rússia aí. Então, também é possível que seja o mesmo César lá de Roma, que seja o mesmo Alexandre o Grande, e que voltou com Napoleão e fracassou. Se reclusou lá na ilha de Santa Helena, morreu e voltou e caiu Gorbachev. E agora, em 2022, ele retornou à vida verdadeira para prestar conta dos seus atos. Então, gente, o nosso primeiro passo, depois que a gente sai daqui, que a gente volta para o plano espiritual, é prestar conta dos nossos atos. O que nós fizemos aqui? O que nós fizemos de bom? O que será que nós melhoramos? O que será que a gente ajudou? Ou será que a nossa vida foi brancas nuvens, não fez nada? Será? Então, nós vamos prestar contas. Os nossos protetores um dia vão nos perguntar, e você? Que notícias você traz lá da Terra? Não quer notícia se aqui tem guerra, não tem guerra. Ele quer saber o que foi que eu fiz. Como é que eu estou saindo daqui, né? Isso que eles querem saber. Então, a gente não deve esquecer disso, né? E saber que agora, nosso próximo passo é viver a nossa fé de acordo com aquilo que nós acreditamos. Nós que acreditamos na doutrina espírita, é fácil viver conforme que Jesus ensinou? Não é. Não é. Neste mundo de tanta tribulação, é muito difícil, mas nós temos que perseguir a nossa meta, aquilo que a gente deseja, né? Ser melhor, melhorar, nos tornarmos um espírito puro, perfeito, né? Qual será o nosso próximo passo? Vamos refletir sobre tudo isso e pensar o que eu estou fazendo para que o meu próximo passo não seja tão difícil. Do que isso vai depender? Do que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos plantando para a colheita de amanhã, não é? Todos nós estamos plantando, todos. Amanhã nós colheremos. Então, vamos cuidar do que a gente planta, o que a gente faz, né? Como é que nós estamos pensando? Como é que nós estamos nos relacionando? Como é que nós estamos tratando os nossos familiares, os nossos adversários? Eu não falo inimigos, porque inimigo é muito duro, né? É adversário. Como que nós estamos tratando essas situações difíceis colocadas na nossa vida? Porque a nossa vida tem coisas difíceis que é para a gente aprender. Não é para a gente sofrer, é para a gente aprender a sair das situações difíceis de acordo com tudo que nós aprendemos. Essa que é a grande questão, né? Então, vamos cuidar hoje do nosso próximo passo para sermos merecedores de viver o reino de Deus na terra regenerada, que a gente sabe que nós vamos. Não sei se nós vamos receber, mas nós queremos, né? Nós queremos muito. Se vamos realmente poder estar aqui, é outra história. Mas eu acredito que nós não somos tão ruinzinhos assim, não, né? Acho que vai dar para a gente ficar. Junto de todos aqueles que fizeram parte do nosso crescimento e de todos aqueles que já não são mais nossos adversários. Pensa que maravilha a gente chegar num ponto de não ter mais adversários, poder ter zerado a conta com todos eles, né? Então, gente, que o próximo passo do nosso Natal seja estar bem com todos. Se não puder, com quase todos. Esse é o nosso esforço. Que o próximo passo do ano de 2025
seja cuidar mais de nós, cuidando daqueles que estão ao nosso redor. Porque cuidar só de nós é egoísta. Nós temos que cuidar de nós através daqueles que estão no nosso convívio, nos nossos relacionamentos, né? E que o próximo passo que os mentores nos ajudarão a executar, que seja servir e amar, sem nunca desistir. Esse é o recado que eu tinha para vocês. Que Jesus nos guarde hoje e sempre. Que a gente possa realmente medir bem os nossos passos, né?